Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 25 de dezembro de 2014, quinta-feira. Esse é o verbete de número 3.247, 5 páginas, 44 logias, 9 máximos. O tema é autoaprovação cosmoética, especialidade autocriticologia. A autora desse verbete, no caso sou eu, Adriana Lopes. Vamos à definição. A autoaprovação cosmoética é a técnica na qual a consciência busca manter conduta coerente com os próprios princípios e valores evolutivos, passível de sustentar a condição de satisfação consigo, independente da opinião pública, pautada no compromisso com o autoimperdoamento, a autoincorruptibilidade e a revalidação permanente. Na pensenologia, o holopensene pessoal da autocriticidade evolutiva, a autopensenização pró-acerto, a disciplina autopensênica na busca pela consolidação de condutas cosmoéticas. Em fatologia, a autoaceitação em bases realistas, evolutivas e cosmoéticas. A autoapreciação positiva, ratificada pela conduta pessoal concordante com os ditames evolutivos autorreconhecidos. A autoaprovação reafirmada diuturnamente por meio de ortopraxis. Em parafatologia, o autodomínio energético e o autoparapsiquismo aplicados às autopesquisas. O cotejo da interpretação pessoal com os indícios fatuísticos e parafatuísticos. O autoconceito e a autoestima fundamentados e ratificados pelos resultados multidimensionais dos próprios atos. Na argumentologia, nós temos aqui várias enumerações. Então, no item anticosmoética, tem 5 tipos de autoaprovação anticosmoética, que é o contrário, né, da cosmoética. Vale a pena dar uma olhada aqui. Requisitos. Temos 7 atitudes consideradas fundamentais à conquista da autoaprovação cosmoética. Depois temos indicadores, 4 indicadores, cuja presença ou ausência fornecem subsídios realistas para, respectivamente, corroborar ou refutar a própria aprovação, no caso, a aprovação cosmoética. Renovação. Temos 11 condições evitáveis, passíveis de serem minimizadas ou eliminadas por meio do exercício da autoaprovação cosmoética. Incondições, 10 condições existenciais, na quais se torna imprescindível a autoaprovação cosmoética. Na remissiologia, destacamos aqui 5 verbetes que vale a pena vocês darem uma olhada. Autoficção, drama de consciência, fase da incomprovabilidade, esse é bem importante, irresistibilidade e ponto cego. A autoaprovação cosmoética não é conjectura de egão inflado, e sim o resultado de minuciosa apreciação, sancionada e revalidada pela conjugação de retornos multidimensionais favoráveis. Você concede a si próprio aprovação cosmoética? Tal aprovação está ancorada em autoficção ou em fatos ou para fatos ratificadores? Vamos para a mega análise com a equipe das Circosapiens. Ortointenção, ortopensenidade, orto-autoaprovação, autoimperdoamento, autoincorruptibilidade, ortodecisão, autoapreciação, autocoerência, amparabilidade, autoevolutividade, heterocriticofilia, posicionamento, autocriticologia, cosmoeticologia, autocogniciologia, autopesquisologia, autoinconflitologia, autodesassediologia, autoimperturbaciologia e autodiscernimentologia. Então, antes de começar, lembrando, quem quiser ainda passar o final de semana aí trabalhando as próprias energias, temos 2 cursos agora nesse final de ano. Um é o curso 40 Manobras Energéticas, da ACIP, que está começando amanhã, 26, 27 e 28 de dezembro. Então, vocês podem se informar na própria ACIP, o telefone é 2102-1421. E, mais adiante, tem o curso de esperticidade, quer dizer, termina o 40 manobras, começa um outro aqui, ó, curso de esperticidade, 29 a 31 de dezembro de 2014, aqui no auditório do CAEC.
Então, o 40 Manobras é com o professor Mário Oliveira e o curso de Esperticidade com o professor Moacir e Everton Santos. Então, quem quiser fazer uma imersão aí energética, tá podendo, né? Emenda 2 cursos aí bons. Tá certo? Então, antes de começar também aquela pergunta, né, por que escrever o verbete, eu acho que esse tema de autoaprovação é de interesse de todos, né? Porque se fala muito em autoaprovação, às vezes em autoestima, em autoconceito, mas isso está baseado em quê? Então, às vezes tem aquelas coisas, não, vou ficar falando no espelho, eu me amo, eu me amo, eu me amo, e às vezes não resolve muito, né? Então, e aí foi refletindo justamente sobre essa condição que a gente chegou a essa condição de que a autoestima e o autoconceito, eles estariam embasados nessa autoaprovação. É você se aprovar o que você faz. E essa aprovação, ela não é egóica, como a gente fala na frase enfática, né? Então, não, eu me aprovo e acabou. Não. Por isso que a gente faz a questão de colocar o que não seria essa autoaprovação cosmoética. Mas, justamente, você vai ter a sua crítica e vai também observar quais são as repercussões dos seus atos. E aí, junto essas duas coisas, você começa a se aprovar. Então, nós vamos discutir mais isso aqui hoje, temos algum tempinho, né, para falar sobre esse tema. Vamos aqui responder algumas perguntas dos telestertulianos. Em Coloquiologia, na página 1, primeira linha. Como podemos otimizar no nosso cotidiano a resistência e não deixar-se levar pelas contingências mundanas que nos envolvem? Olha, isso não é uma coisa fácil. Está lá na Coloquiologia. Mas o que acontece? Se a gente vai se deixando levar, a gente vai sendo sugestionável. Então, nós vivemos numa sociedade que ela tem ainda muitos processos ainda imaturos, né? Não é uma sociedade que, apesar de ter também muitos aspectos maduros. Então, independente de onde nós vamos trabalhar, a gente tem que estar atento a isso. Que a gente não pode ir entrando na onda, a gente tem que manter a nossa criticidade e o nosso discernimento, que é o mais sério, para começar a distinguir o certo do errado, o acerto do erro. E isso é muito sério. Uma coisa que é importante falar na autoaprovação, que é isso, é o que você diz como certo. Então, aquilo que eu acho que é certo, e se eu faço aquilo que eu acho que é o certo, eu estou me aprovando de certa forma. E tem que checar de vez em quando se isso que eu acho que é certo mesmo, né? Então, aí dá um trabalhinho. Na terceira linha, como desenvolver a inteligência de saber enxergar-se pelos olhos dos outros? É justamente aqui para fazer esse contraponto, para não ficar só uma autoaprovação, eu me amo, né? Só da gente com a gente mesmo. Tem que ter essa interlocução. E se enxergar pelos olhos do outro, aí tem a ver, por exemplo, tem um verbete que eu já escrevi, que já foi defendido, que é o heterorreação autodiagnóstica. Então, acho que vale a pena também você dar uma lida e até ver como é que foi a defesa desse verbete. Porque os outros, eles nos dão feedbacks, alguns verbalizados, e alguns não tão verbalizados, mas as energias. Então, a gente também conseguir se ver um pouco pelos olhos dos outros, isso nos ajuda a aumentar a nossa autocrítica. Ok? Fatologia, página 1, último item. Poderia ampliar a autoaprovação reafirmada diuturnamente por meio da ortopraxis. Você vê o que a gente fala antes lá, ó, de começar isso aqui, na fatologia. Olha antes, ó, a inexistência de autoaprovação cosmoética definitiva. Então, porque se a gente vê que a evolução é dinâmica e a gente evoluir, fazer um crescendo de acertos, né? Porque cada vez a gente vai ficando mais lúcido, começa com o que é esperado, né? Se eu estou evoluindo, eu estou conhecendo mais sobre as coisas, eu estou compreendendo melhor e eu estou começando a entender mais o que é certo e o que é errado, o acerto do erro. Então, coisas que eu posso achar que são certas hoje, eu aumentando a minha lucidez, eu posso ver que não é tão certo assim, por exemplo. Então, essa autoaprovação definitiva, dessa ideia de não, eu me aprovo e acabou. Não, os atos, nós estamos evoluindo, então é ato a ato. Esse ato continua, eu continuo ainda coerente com aquilo que eu já aprendi, eu continuo coerente com aquilo que eu já entendo, compreendo, que seria o mais cosmoético no caso. Tá? Paradoxologia, página 2, sexta e sétima linha. Poderia definir melhor o paradoxo do autoengano e o paradoxo da autodissimulação. Esses dois também são verbetes já defendidos aqui. O paradoxo do autoengano, a gente busca discutir, porque é um paradoxo, né? Como é que você vai enganar você mesmo?
Não tem lógica, você vai manipular, enganar os outros, você até, né, vai, faz uma artimanha, né? Agora a gente mesmo, a gente está fingindo que está se enganado, porque ninguém vai ser enganado. Você finge que se engana, ou finge, aí você finge que acredita no que você está se enganando. Então, essa própria condição já é paradoxal em si. Então, no verbete, a gente discorre melhor sobre essa questão. E o paradoxo da autossimulação é mais ou menos, ele tem ele é parecido, mas ele não é igual. A autodissimulação é a pessoa achar que ela consegue dissimular para o outro. Então, ela até pode dissimular para alguns, ou fingir para alguns, mas existem consciências muito mais lúcidas. Então, diante das consciências mais lúcidas e mais perceptivas, não dá para a gente se enganar. Sem contar que tem um processo energético que as energias nos denunciam. Então, também essa questão da autodissimulação, ela é paradoxal, porque não, em tese não existiria. A pessoa pode até dissimular um tempo para alguns, mas não por muito tempo. Então, até essa era da transparência que a gente está vivendo, uma das teses que eu estou pensando, né, e até eu já escrevi agora num artigo, que é justamente isso, que ela vai ajudar a gente começar a ver essa questão. Porque hoje está tudo filmado, né, onde a gente vai estar filmado, então sabe-se nossa vida inteira. Então não dá muito para dissimular. Então hoje você pensa alguma coisa, tem alguém te filmou, alguma câmera te filmou em algum lugar. Então talvez isso nos ajude a cair nessa, né, a conscientizar que na verdade nós temos vários olhos e para-olhos o tempo todo nos olhando. Então não dava muito para dissimular, não. Tecnologia, página 2, primeira linha. Poderia exemplificar a técnica da ortodecisão reiterada, também é verbete, tá? A ortodecisão reiterada, eu vou até ler para você a definição aqui. É a reafirmação teática das autoprescrições cosmoéticas diante de inexperiências, inclinações pessoais contrárias e ou seduções cotidianas ou positivas, capaz de manter a firmeza de propósitos e esforços até a fixação da neopostura evolutiva na autoexpressão. Então, você toma uma decisão. Eu decidi que agora eu quero mudar determinado traço meu. Não quero mais ser assim. Pronto, decidi, tá? Só que você, até ontem, durante muitas vidas, você era diferente. Agora você decidiu que você não quer não quer ser mais dessa forma. Então, essa decisão, ela precisa ser reiterada, porque a sua tendência natural vai ser agir da forma que você não quer ser mais. Então, a tendência, às vezes inexperiência ou uma pressão. Então, a gente vai, não, todo dia igual aquela questão dos alcoólicos anônimos, né? Não por hoje, né? Hoje não, hoje. E aí vai chegar um momento que, de tanto a pessoa insistir, aquilo já incorporou, já virou uma maneira dela ser. Aí acabou. Mas até isso virar, até a reciclagem, ela realmente ser efetivada, é manter a decisão. Não, ó, não quero mais isso. Não quero de novo, não. Então, essa é a técnica da decisão reiterada, que tem tudo a ver com a autoaprovação. Porque na hora que a gente toma... O que é autoaprovação? A gente vai agir conforme aquilo que nós achamos que é o correto. E às vezes a gente vai ter, às vezes tem uma tendência contrária. Não, peraí, não. Eu não quero mais agir assim, eu quero agir dessa forma que eu acho que é o melhor, que eu me sinto melhor comigo mesmo. Tá? E a técnica da leitura energética de consciências pré-humanas e ambientes tem a ver com aquilo que a gente falou antes de olhar pelos olhos dos outros, né? E essa leitura energética, no momento que você começa a trabalhar mais energias, aí a gente acabou já falando desses 2 cursos que vão ter agora, e esse curso acontece outras vezes também, né? É interessante todo esse processo de investimento nas próprias energias, ou no aumento da sensibilidade energética, porque com esse aumento a gente começa a aprender a ler. A gente lê a energia dos outros, naturalmente você percebe. E essa energia dos outros, tanto de pessoas como de pré-humanos, animais também dão bastante bandeira. E ambientes nos ajuda a ver as repercussões. Então você faz um ato e você vê que o ambiente às vezes pesou, ficou esquisito, já é um caso para você observar. Você chega em casa e os seus pets vão todos para debaixo da cama fugir de você, já começa a preocupar, é melhor você ir para o quarto de TENEPS primeiro, né? Trabalhar um pouquinho, porque a situação não deve estar muito boa para o seu lado. Então, essas pequenas leituras, eu estou falando um óbvio, né, da questão do animal. O animal, na hora, ele já sinaliza, né? Se não está meio alteradinho, ele já vai embora. Então, são essas situações que nos ajudam até a fazer uma autocrítica maior. Na Psenologia, página 1, final da 3ª linha.
Poderia falar sobre a insubmissão às pressões holopensênicas assediadoras? Isso, por que a gente colocou no contexto da autoaprovação? Porque essa insubmissão, na hora que nós nos submetemos à pressão assediadora, nós podemos fazer coisas que nós desaprovamos. Porque nós entramos na onda, é famoso entrar na onda, e tem a ver com aquele coloquialismo que a gente colocou, né? Deixar-se levar. E isso vai gerar depois um drama de consciência, aquele arrependimento, poxa, a vida não devia ter feito aquilo. Então, e a gente, poxa, entrei na onda daquela situação, entrei na onda de um holopensene, ou então até me deixei distrair. Então, se a gente quer ter essa autoaprovação, é manter aquela decisão, não, se eu decidir que isso é o melhor, eu não vou me deixar influenciar tão fácil. Pensenologia, página 1, quarta linha, por favor, exemplifique o item. A disciplina autopensênica na busca da consolidação de condutas cosmoéticas. Olha, vamos lembrar que cosmoética ela não é fixa, né? Como a gente falou antes. Quanto mais a gente evolui, a gente vai ficando mais lúcido, mais a gente entende o que é cosmoética. E mais a gente tem que ter, e tem um gap entre aquilo que a gente entende e aquilo que a gente já consegue aplicar. Então, esse que é a dificuldade, né? Essa disciplina. Então, a gente precisa de muita disciplina para aquilo que nós já compreendemos que é o mais correto, que nós, não foi ninguém falou, nós já chegamos a essa conclusão. E a gente colocar isso, transformar isso em uma conduta, em um ato, é muita disciplina para a gente, inclusive de pensamento, para a gente se manter firme nessa situação. Então, isso que a gente quis colocar, frisar aqui. Patologia, página 1, final da terceira linha. Poderia discorrer sobre a certeza íntima de estar realizando o melhor diante das atuais cognições e circunstâncias. Isso que eu acho que é a grande mote, o grande essência, ou fundamentação da autoaprovação, e que não é fácil. Mas é aquela certeza, não, eu fiz o melhor dentro daquilo que eu sei e que eu pude e que o contexto ajudou. Então, isso é que dá muita tranquilidade. Não estou falando que isso é fácil, não, porque para isso a gente precisa de ter muita lucidez. Aí entra parapsiquismo, né? Eu tenho que ter um parapsiquismo melhor, porque o parapsiquismo vai me dar variáveis para eu poder até fazer uma avaliação melhor dessa conjuntura toda. Então, eu acho que quanto mais a gente fica lúcido, quanto mais a gente tem o parapsiquismo melhora, maiores chances da gente começar a ter essa certeza íntima. Olha, eu fiz o melhor dentro do que eu consegui. Então, isso mesmo errando, você sabe que você tentou fazer o melhor. Só mais umazinha para eu terminar aqui esse tertuliano. Parafatologia, página 1, segunda linha. Por favor, aprofundar o cotejo da interpretação pessoal com os indícios fatuísticos e parafatuísticos. Isso é para evitar a questão do auto-engano, por isso o paradoxo do auto-engano estava lá, né, que nós colocamos. Por quê? O cotejo, se a gente tem que interpretar alguma situação, eu interpretei um fato. Não, eu acho que eu estava correta nessa situação que aconteceu, por exemplo. Tá, quais são os fatos? Então, é justamente a gente percebendo qual o resultado. E lembrando que esse resultado, às vezes, ele não é imediato, ele pode ser, não é imediato, ele pode ser imediato. Então, às vezes, você pode até ficar em suspenso, né? Fica em suspenso, deixa eu ver aqui. E aí, às vezes, pode ser que daqui a um tempo você fala, não, olha, eu estava certo mesmo, ou não, estava errado ali, eu errei. Então, esses indícios, a interpretação pessoal e esses indícios que vem a crítica. Outros para-indícios, aí tem a energia, a questão, os amparadores. Então, isso é uma técnica que o Sr. Valdo já falou várias vezes, aquela aconteceu alguma situação, vem 6 meses, eu continuo com o mesmo amparo ou caiu? Já é um excelente indicador. Se você continua bem, os amparadores estavam ali com você, então pelo menos 51% a gente pode já pensar que estava mais para certo. Se houve uma decaída, a gente coloca isso tudo a gente colocou lá nos indicadores, né? Se decaiu, opa, então às vezes eu não estou tão correta assim. Então, esse jogo que eu vejo que é o grande mote que a gente precisa aprender a fazer. Então, é aquilo que eu interpreto, mas baseado em fatos e para fatos. E lembrando, tudo isso sujeito a reverificação sempre. Você quer perguntar, Magali? Eu depois quero. tem ali. Sim. Tá. Aqui, eu queria que você falasse mais sobre a falta de autocrítica, que ela vai inviabilizar, pelo que eu vejo, essa técnica. Né? Porque se a pessoa não... Queria que você falasse mais sobre isso. E tem aqui na página 4, né, essa renovação.
que eu vi ali a 1 e a 6. A 1 é autoestima frágil, que essa própria autocrítica, né, ela pode levar, e essa heterocriticofobia, que é o medo, né, dessa crítica. Então, eu queria que você fizesse uma relação e falasse dessa. A gente até já escreveu o senso autocrítico, né, que está nessa mesma linha, quer dizer, está na mesma linha da pesquisa, né, do autoaprovação aqui. A autocrítica, eu vejo que ela vai sendo burilada com a experiência. Então, é a gente aumentando esse nosso nível de percepção, aí entra a conscienciometria, entra a consciencioterapia, entra esses cursos que tem aqui, esses feedbacks alheios. Então, a gente tem que ver, a gente aumenta a nossa autocrítica e inclui os feedbacks. Os feedbacks são importantes também serem incluídos. Então, a gente vai desenvolvendo a autocrítica, eu acho que é assim. E aumentando, está aberto a também o retorno, aquilo que vem, mas sem também ir na onda. Porque se a gente também ficar indo na onda de todo mundo, por exemplo, não é todo mundo que vai aprovar as nossas condutas. Por exemplo, uma pessoa que opta para a questão do voluntariado. Então, ela vai gastar horas, ou às vezes a vida, às vezes vai largar um emprego, um salário alto, para vir, às vezes, para ganhar menos e ser voluntário. Quem é uma pessoa que lida muito com dinheiro vai falar totalmente desaprovada. Essa pessoa aí é maluca. Então, essa aprovação tem a ver com aquilo que você, então, tem que ver a quem você vai aprovar. Então, você vai ser desaprovado por aquele feedback, você tem que levar em consideração quais são os valores daquela pessoa. Não, meus valores são outros. Então, exige uma firmeza. Então, essa crítica, ela leva a isso. Você está aberto, que tem a ver com a heterocriticofilia, que é o contrário da heterocriticofobia. Na heterocriticofilia, você está aberto a ouvir qualquer crítica. E você tem que confiar que você tem a capacidade de analisar isso. Espera aí, qual o percentual de seu acerto? Não, realmente eu tenho um percentual de acerto. Talvez realmente eu não deva, eu devo achar um contraponto, às vezes contrabalançar uma atividade e outra, por exemplo, ou não. Mas esse recebimento, essa heterocriticofilia, ela requer essa confiança na capacidade de eu avaliar a crítica que eu vou receber. Uma pessoa que ela é muito insegura, ela não quer crítica nenhuma, porque a impressão que dá é que se eu me criticar, eu não sou mais nada, eu não valho mais nada. Então, por isso que entra a conscienciometria. A conscienciometria, a pessoa ela sabe dos trafores dela, ela sabe dos trafares, então ela está bem, não, mas eu sei realmente, aqui eu posso estar ruim, mas olha, eu sou boa aqui, aqui, aqui também. E baseia então, também se muito não se trafora. conhece, a pessoa entra em pânico diante de qualquer crítica. E até os cursos começam pelos trafores mesmo, né? Que para ajudar a pessoa... Fortalece para aguentar. Ela fica no buraco, né? E outra coisa é assim, a pessoa que ela não valoriza o que ela faz, que também não deixa de ser a falta de autocrítica, né? Como é que ela faz autocrítica para ela sair dali, entendeu? Se ela não valoriza as coisas, como é que... Tem um verbete que foi defendido há pouco tempo atrás, até eu estava mediando, da Jaqueline Assis. Então, é autoestima revigorada. Também vale a pena vocês assistirem o debate dela, que a linha era essa, né? Você também aumentar a autoestima em função de você valorizar os seus resultados. Eu vejo que a ausência de valorizar resultado tem que ver se há uma estigmatização, pode ter uma lavagem cerebral. O que leva a pessoa a isso? Ou é um egão muito grande? Às vezes é um egão. A pessoa ela só quer, por exemplo, não. Parapsiquismo, para mim, consegue aparecer pelo menos várias vezes inteira aqui, ainda me entregar colocar assim, né, abrir, dizer tudo qual o conteúdo do que ela quer me falar, e aí qualquer coisa pequena, não, isso aqui não presta, não, porque para mim, eu só vou escrever um tratado, que livrinho, não. Então, tem que ver se tem um processo de egão, isso é um fato. Outro fato, tem que ver se há um processo, às vezes, de lavagem cerebral, que pode ser autoimposto ou heteroimposto. Então, às vezes, vamos supor, um caso assim bem simples. A criança, ela é o caçulinha da casa, tá? É o caçulinha, e aí os irmãos são mais velhos. Os irmãos, ela vai ser sempre aquele que fala que é a carta branca, né? Ninguém gosta de jogar com ela porque ela perde sempre. Ela não consegue, perde todos os joguinhos. Se, vamos supor, um exemplo, essa criança ela pode vir e ficar com o sentimento de achar que não, eu realmente sou inapta. Quando, na verdade, é um processo de desenvolvimento. Vamos supor que fixou essa ideia. Mas ela vai continuar levando essa estigmatização, que é
que ela que fez com ela em função da inapropriação e não reatualizou esse processo. Então, vamos pensar isso nessa vida. Agora, pode vir alguma coisa vir de outras vidas. Então, são vários os fatores que podem levar a isso. A questão é, na hora que a gente aumenta a autocrítica, aumentar a autocrítica não é só fazer chicotinho. Aumentar a autocrítica também é ver aquilo que a gente tem de bom. Porque ver o que tem de bom traz responsabilidade também. Às vezes, é muito mais fácil não ver o que tem de bom. Não, eu não sou ruinzinha mesmo, não sei fazer nada. É muito mais fácil, você também não se compromete com nada. Na hora que é assim, não, isso aqui eu sei fazer, isso aqui eu sou boa. Aí vai ter gente que vai vir te pedir ajuda, você vai ter que ensinar, você vai ter que responder por aquilo que você assumiu que você tem aquele trafor. E lembrando, você tem aquele trafor, você vai poder ajudar os outros naquele trafor, como outras pessoas que têm trafores que você não tem, ou que você tem menos desenvolvido, vão te ajudar. Aí é a base da interassistência. Tá bom? Você vai perguntar? Depois. Sim, é a página 2, Adriana, em mitologia, o último mito. O mito da autoestima derivar-se da autoaceitação incondicional. Você poderia falar sobre isso? É aquela questão do eu te amo, né? Então tem alguns livros de autoestima que fala, né? Você vai ficar olhando no espelho, eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu me amo, né? Eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou a melhor pessoa do mundo. Mas o que eu estou fazendo para ser a melhor pessoa do mundo? O que eu estou atuando para que me tornar uma pessoa gostável por mim mesma? Isso que a gente, então esse mito às vezes existe, meio não falado. Então, que a autoestima é uma coisa que eu tenho que ter, é incondicional. Não, tem coisas que a gente faz, a gente fala, não, ó, você não dá boa aqui não, isso aqui eu errei, isso aqui não foi, não está legal. Mas o que mantém a autoestima? Essa proatividade, ok, errei, mas eu vou consertar. Então, isso não abala a autoestima, porque você sabe que você errou, mas você faz o movimento de consertar e você se mantém. O problema é se fica essa ilusão do tem que ser incondicional, a pessoa não faz nada. Então, se há alguma coisa que a pessoa não está satisfeita com ela mesma, vale a pena analisar por que eu não estou satisfeita comigo. Isso está baseado em fatos? Aí vem aquilo que a gente conversou aqui com a Magali, né? Está baseado em fatos? Ah, não, porque eu gostaria de ter feito isso, 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 isso. Ok, isso, é factível ou é uma coisa... Não, é factível, então eu estou comendo bola, não estou fazendo, ok? Como eu vou me organizar para fazer? No momento que a pessoa começa a fazer, ela vai começar a ficar satisfeita. Então, o fato da gente não se aprovar pode ser um excelente indicador que às vezes a gente está no caminho errado, que a gente realmente está pisando na bola, que a gente não está fazendo o que tem que fazer. Mas esse desaprovar, ele tem que ser rápido. Ó, não está ok, vamos parar. Vamos reflexão, o que tipo está acontecendo. Assim, proativo, né? Não proativo. Vai fazer a técnica de um ano de vida, né? Vamos resolver essa situação. Mas o que não dá é ficar naquela cantilena. Não, eu não me aprovo, eu não sou boa nisso, naquilo. Mas peraí, se você é a única pessoa que pode mudar isso, mas ninguém. Então vamos ver o que pode fazer, o que eu posso fazer para atuar, mas realisticamente. Então, se eu quero, aí às vezes, não, então tá, a gente via muito isso na época que eu colaborava lá no Holociclo junto com a nossa amiga lá, né? Então, às vezes a pessoa falava assim, não, eu quero agora trabalhar com mental soma, aí ela punha assim, eu vou vir todo dia no Holociclo durante 4 horas. Só que a pessoa tem um monte de coisa para fazer. Ela vai e a gente falava, olha, não é nem melhor você fazer um dia ou 2 dias e você vir sempre? Não, você também trabalhou lá. Não. Geralmente, às vezes, a pessoa não conseguia manter aquilo porque era uma meta fora, ele praticável. Essa pessoa trabalhava, fora tinha filho, tinha um monte de coisa. Né? Então, eu acho que as metas, elas têm que ser realistas. Então, a pessoa estava se desaprovando porque ela queria um ideal. Não, o ideal é estar lá há tanto tempo. Não, qual é o factível? Ok, então eu vou me aprovar, estou conseguindo fazer isso? Então, esse jogo que eu acho que a tentativa desse verbete é a gente refletir sobre esse tema para a gente cortar um pouco desses mitos, né? Essas situações que às vezes a pessoa ou superestima demais ou subestima demais a própria capacidade. Ok, obrigada. Ok? Sim, ela estava ali na fila, depois pode ser, Mercedes? Sim. Falar. Mas eu queria que você aprofundasse mais na ciclologia, no detalhismo. A ciclo? Porque você falou do parapsiquismo, aí você deu uma explicação bem legal, e aí eu estava querendo entrar nisso. Quando acontece com
como o parapsiquismo nos leva, né? Então, aqui você faz assim, vivenciar, refletir, ajuizar, definir e agir. Isso entra em tudo. Se eu estou... É o ciclo da reflexão, que tem a ver com o processo até da gente começar a atuar melhor, né, e se aprovar melhor. Então, eu vivenciei alguma coisa, eu vou refletir. Como é que foi aquele fato? Aquele fato me pegou. Então, alguma coisa aconteceu. Eu vou refletir sobre essa situação. Eu vou criar um juízo. Não, eu fui certo, eu fui meio certo, ou eu não, eu errei aqui, não foi legal. Eu vou definir o que eu vou fazer. Então, não, se eu não agir correto, o que eu preciso fazer para me retratar? Ou do contrário, não, eu acho que eu estava correta, mas o que eu vou fazer? Eu vou esperar, às vezes, 3 meses, daqui a 3 meses eu vou pensar nisso, não vou confirmar se eu estava certa mesmo. Vamos ver o que os fatos vão fazer. Pode ser uma decisão. E agir, quer dizer, aquilo que eu defini que eu vou fazer, seja retratação, ou seja, daqui a 6 meses, eu anotei na agenda, daqui a 6 meses eu vou avaliar. Bem, daquela situação, o que aconteceu? Então, às vezes acontece, eu já vi acontecer algumas vezes com pessoas diferentes, até comigo mesma. Você toma determinado posicionamento. E, às vezes, naquele posicionamento, no primeiro tem contrafluxo. Às vezes as pessoas não concordam, fica aquele clima meio esquisito. Tá, deixa stand-by. Eu acho que errei. Por exemplo, errei, tá. Aí, às vezes, passa, às vezes, 6 meses, 1 ano. E aí, aquilo que você tinha falado virou um consenso em todo mundo. Falei, opa, então eu tinha acertado. Mas, às vezes, até o fato acontecer, você fica meio de stand-by, peraí. Então, esse jogo é que é o importante. Aí, isso te dá mais confiança. Olha, então, não, ali eu estava pensando certo. Como é que eu estava naquela hora? Eu estava amparada? Qual foi a minha intenção? Então, a gente vai começando a ter mais confiança, às vezes, na hora de colocar uma opinião. Tá bom? Você, Mercedes, e depois Alexandre. Sim, bom, obrigada por seus verbetes sempre. Legal, muito que sacar de isso. Em coloquiologia, o último item, a inteligência é saber enxergar-se pelos olhos dos outros. Para não ficar... Porque qual é a preocupação quando eu escrevi isso? Quando a gente fala de autoaprovação, para não cair naquele... Por isso tem um cosmoética, não cair naquela coisa do egão. Até que na frase enfática a gente fala, não é a questão do egão inflado. Porque senão parece que é a coisa assim, não, eu me aprovo e o universo que se exploda, tá certo? Não é assim. Então, a preocupação aqui é eu vou me aprovar, obviamente, às vezes eu vou estar contra todo mundo, a gente coloca aqui a questão da infiltração cosmoética. Você vai fazer um trabalho que é todo mundo, então você está ali, você é uma ovelha negra, mas você tem que ter muita autoconfiança para você manter o trabalho, senão você pode não conseguir fazer o que tem que fazer. Se me permitir, Adriana, sim, lógico. No finalzinho da definição, a revalidação permanente é o que exatamente. você expôs agora com outras palavras, mas é isso, isso aqui ainda é válido? Revalidar. E aí, esse olho dos outros é isso, para lembrar a questão do feedback. Também é inteligente ouvir o feedback do outro. E, às vezes, esse feedback não é falado. Pode ser pelas energias, pelos atos. Então, às vezes, as outras pessoas elas vão te mostrando também o que você está acertando e o que você está errando. Lembrando que tem que analisar com muito critério. Como a gente falou antes, às vezes você depende, por exemplo, para um mafioso, você ser honesto é ser boboca. Então, eu não vou, então ele vai desaprovar os meus atos de honestidade. Só que aí, se eu acho que ser honesto é o fato mais importante, isso é um valor para mim. Então, eu não vou ir na onda, às vezes, se eu estiver no meio de mafiosos, a melhor coisa, às vezes, é sair dali, ou então... Então, tá vendo? Então, esse critério que a gente tem que ter. Os outros nos dão indicação, mas quem são esses outros? Sim, mas inclusive os próprios companheiros, não, que estamos aqui, a maioria, porque a gente de fora conhece você, mas não está nunca assim, fazendo uma crítica ou tal, não está mais em social, não? Mas os companheiros aqui, aí feedback, que muitas vezes são reais, não? São bons para você enxergar, mas outras vezes realmente são assim, um pouco superficiais às vezes, não? De alguns. E então não era tão fácil enxergar-se pelos olhos dos outros, porque às vezes você diz, pues sim, será assim, mas tem que fazer aí uma boa investigação para saber exatamente, porque não é tão fácil. Isso, gente, não ir também na onda do outro, mas saber se enxergar também, porque nós vivemos em grupo.
Então, os outros também nos denunciam muito. Né? Até eu falei do verbete aqui, heterorreação autodiagnóstica, quer dizer, os outros eles nos dão também diagnósticos. Só que um outro verbete também que vale a pena vocês verem, que é o heterocriticofilia intelectual. Na verdade, ele estava mais focado na questão de você receber feedback em relação ao texto escrito. Porque às vezes as pessoas têm muita dificuldade disso também, porque na hora que ela pôs o negócio no papel, ela tem tem um apego, né? Então tem um apego, eu escrevi aquilo tudo. Não, como é que você vai falar, dar uma crítica aqui? Então, era justamente a questão não é você, na hora que você está aberto à crítica, não quer dizer que você vai concordar. Então, às vezes, por exemplo, se você vem uma crítica e você, às vezes, você pode te fortalecer até para você, na contra-crítica, quando você vai refutar, você pode até ficar mais forte, os argumentos ficam mais fortes. Ou não, você fala, não, realmente, eu estou errado. Então, a questão é, você está aberto, ouve e confiar que você tem crítica suficiente para avaliar. E se não tem ainda, vai aprender fazendo. Es de la contracrítica, ¿no? Porque no estás ahí muchas veces, mas es verdad, es muy rico también el no concordar a veces, mas te hace pensar. Tem que pensar, porque não pode ter apriorismo. Não quero ouvir nada, já está errado, não, mas eu vou ver. Às vezes também, nem que o outro está sempre certo, nem que o outro está sempre errado. Agora, e esse exercício se aprende fazendo. Essa é a proposta. É igual a questão da autoconfiança. Você fala, não tem confiança, não vou fazer isso. Mas como é que se ganha autoconfiança? Fazendo. Porque também você faz, erra e faz de novo uma hora, mas não, meu resultado está bom. Se ganha autoconfiança fazendo. Se ganha melhor autocrítica, exercitando a autocrítica. Então, às vezes você vai, errei, tal, mas sem fazer, como é que a gente vai melhorar? Então, é exercício. Isso aqui é um exercício. Sim, por favor, Alexandre. Queria tocar exatamente nesse ponto, que é também a autocrítica, é algo que nós vamos aprendendo, não é? Ou seja, quando falas aqui revalidação, são validações consecutivas que nós vamos fazendo aos nossos atributos, aos nossos comportamentos, às nossas decisões. Mas um ponto que acho que é importante é como é que nós estabelecemos os critérios para fazermos essa autovalidação, autoaprovação de algo. Aí nós temos que pegar nesse exercício da autocrítica. Talvez estabelecer uma espécie de código de critérios pessoal, como é que nós vamos fazendo essa avaliação do nosso próprio comportamento, porque depende sempre do contexto, depende dos outros, depende da minha história pessoal, depende de muitos fatores, não é? Eu queria que tu comentasses sobre isso. Eu vejo um instrumento que a gente tem é o próprio CPC, né? Na hora que a gente cria um código pessoal de cosmoética, a minha cosmoética é diferente da sua, que é diferente do Mário e de outras pessoas. Na hora que eu crio o meu CPC, então eu falo, não, isso aqui para mim é o correto. Então qual é o critério aqui? No início é um critério, não, é o critério do que eu acho correto. Então não é porque o Zezinho falou, não, para mim isso é o melhor, eu vou fazer o melhor. E o resultado disso, os efeitos disso vão me dizer se está mais correto ou não. E quais os critérios que a gente vai levar? Se a gente está falando de conscienciologia, vê qual o resultado da assistência. Isso que eu fiz deu mais assistência ou menos assistência? Gerou mais amparo ou gerou mais assédio? A situação, em termos de resultados evolutivos, para todos, palpáveis. Eu vejo que o critério pode ser esse, sabe? A gente vê dentro da conscienciologia como que isso resultou. Que tem a ver, eu não sei se isso atende, esses 4 indicadores aqui, ó. Amparabilidade. Então, isso pode ser um critério. Aquilo, os amparadores continuam comigo? Eu estou sentindo amparo ainda? Como é que está a minha TENEPS? A TENEPS continua bem ou não? Isso é um indicador. Se você acha que você está acertando sempre e a TENEPS parou, alguma coisa está esquisita. Você acha que está acertando, mas a sua produtividade diminuiu. Você começou a assistir menos pessoas que você assistia 6 meses atrás. Opa, alguma coisa está errada. Então, outra coisa, autoevolutividade, né? Que tem a ver com isso, quantidade e qualidade dos resultados.
produtividade, qual o saldo a longo prazo, às vezes não é em pequeno prazo. E as energias, ó, a gente tem que descontar, que às vezes a gente faz uma coisa certa e vem um contrafluxo igual, pesado, mas depois disso, daqui a um tempo, as coisas melhoraram ou pioraram? Então eu vejo que esses critérios, eles são mais objetivos, porque se ficar no subjetivo, eu concordo contigo. Claro. O que é? A pessoa vai ficar perdida. Então, a proposta é pegar critério objetivo, dentro da cosmoética. Então, o que é? Amparo, isso é palpável. Quem tem parapsiquismo percebe. Autoevolução, eu melhorei, eu estou fazendo mais assistência para os outros? As pessoas estão melhorando? Eu tenho resultado? Eu tenho as coisas que eu estou fazendo, qual é o fruto disso? Os meus projetos, os meus empreendimentos, eles estão sendo sustentados ou estão estiolando? E as energias das pessoas, a reação das pessoas, as repercussões que eu tenho, elas são melhores? Eu estou me sentindo mais forte? Eu estou mais desassediado? Minha energia está mais fluida ou ela está mais pesada? Então, eu vejo que com essa situação aqui, são indicadores palpáveis. Para não ficar no egão. Então, eu falo, não, minha prova está tudo certo, espera aí. Isso parte sempre de uma perspectiva de ação consciencial. Sim. Ou seja, nós pomos-nos sempre à prova, pomos-nos sempre em ação perante as outras consciências, porque muitos dos nossos atributos, nós às vezes vemos como estáticos, porque nós estamos a olhar para nós próprios só de uma perspectiva, será que eu sou bom nisto ou sou bom naquilo? Mas eu nunca pus aquilo em ação. Perfeito. Eu nunca testei. Não é? Por isso eu não sei o resultado. Isso que você está falando tem a ver com o verbete que eu já fiz, que é o teto da autocompetência. E justamente a gente fala isso. Eu só vou saber a minha competência se eu ir até o teto. Então, se a pessoa fica na ilusão, não, eu consigo fazer isso, eu consigo, eu sou bom, eu sou um líder. Me dá qualquer coisa que eu sou líder, mas nunca pegou liderança nenhuma. Não, então você não é líder. Quer vencer? Então pega uma e vamos até o teto. Não, você vai no máximo. Aí eu vi o limite da minha liderança. Ou eu estou falando de liderança, pode ser qualquer coisa. Elaboração de alguma coisa, empreendedorismo, seja lá o que for. Tá? Escrita de algum verbete ou de livro, seja o que for. Se a pessoa, ela sai da imaginação de inferir, não, eu consigo fazer isso a hora que eu quiser. Ou então, não, eu não consigo, não. Aí a gente fala assim, não, eu não consigo escrever. Não consigo escrever, não sou boa nisso. Aí a gente pergunta, quantas horas por dia você tenta escrever? Nenhuma. Tu achas que então a dificuldade das pessoas, por exemplo, fazerem o conscienciograma é porque não têm ação, não têm experiência naquilo, então têm dificuldade em avaliar muitos daqueles tópicos? Isso a Magali pode falar a experiência dela na Consus. O que você acha? Responde para ele. Pergunta para ela, que ela vai dizer para você a experiência da Consus. A dificuldade que muitas pessoas têm a responder ao conscienciograma, será que não se deve também à inação da consciência e não se pôs a teste na prática para se poder avaliar os seus próprios resultados e poder se posicionar num determinado nível? Eu posso falar por mim, eu acho que a minha experiência é bem essa. Às vezes a falta de autocrítica, que eu tive que chegar na Conscius para ver o quanto que eu estava longe de ter autocrítica. E realmente foi porque eu não colocava as coisas em práticas, né? Eu até defendi um verbete que era posicionamento de esquiva. Você, por não fazer, você não tem como avaliar. O que você vai avaliar quando você não faz nada? Acho que é bem isso mesmo. E o processo da Conscius, se você chega no conscienciograma, você vai querer responder, você está sem autocrítica. Por isso que hoje na Conscius, inclusive, fazer uma propaganda que aproveitar, a gente tem um curso que é chamado Fundamentos da Conscienciometria. Esse curso, ele ajuda o quê? A pessoa a se preparar para ela entrar no conscienciograma e poder responder o conscienciograma com menos distorção. Porque o Fundamentos, ele vai dar uma base de autocrítica para a pessoa. Ela começa a estudar e a pensar e refletir sobre ela, em base do quê? De fatos. O que são fatos? Aquilo que ela faz no dia a dia dela. Então, a pessoa tem que se esforçar, e também o conscienciograma, ele é respondido em base dos fatos. O que é que você fez? Não, você acha que você é assim, mas por quê? Qual que é o fato que corrobora para mostrar que você é assim? Porque às vezes a pessoa está cheia de trafores,
né? E acontece muito isso, nega tudo. Não é só de trafar que a pessoa tem medo, não. Ela tem medo dos trafores, de ver até o quanto que ela é boa nas coisas, o quanto que ela pode fazer. Então, eu vejo que tem tudo a ver com o que você falou. Ok? Efeitologia, página 2, terceira linha. No item sobre os efeitos da vontade inquebrantável na autodeterminação de evoluir no contrafluxo dos holopensenes patológicos, poderia citar e comentar quais são esses holopensenes? Olha, o holopensene, do ponto de vista da conscienciologia, todo holopensene que a gente considera patológico, é um holopensene que vai levar à degeneração da consciência, quer dizer, ela vai regredir, às vezes ela vai se deteriorar, por exemplo, um holopensene de drogas. Às vezes as pessoas, elas vão, a gente estava até comentando ontem, né? Elas vão entrando num processo de degradação que elas viram até um arremedo, às vezes um rascunho daquilo que elas foram. Então, isso pode ser um holopensene patológico. Ou todo ambiente que for ferir o direito das outras pessoas. Então, na hora que eu prejudico as outras pessoas. Um holopensene que não ajuda ninguém. Então, isso a gente considera, todos são holopensenes doentios, tá? A gente tem, infelizmente, temos vários exemplos aí sobre o jornal. Na sua opinião, quais os exemplos de autoaprovação cosmoética que os intermissivistas podem dar às consciências não intermissivistas? Olha, eu vejo que a questão do intermissivista, uma grande situação, é a questão do exercício da TARES, né, a tarefa do esclarecimento. A tarefa do esclarecimento, ela não é uma tarefa simpática, né? Então, a maioria das pessoas é muito mais agradável você fazer uma consolação. Não quer dizer que a consolação ela não seja importante. Mas você ir lá, passar a mão na cabeça, não, tudo bem, né, dar um doce de leite para a pessoa, isso é muito agradável, a sociedade, todo mundo bate palma, é muito legal. Agora, você às vezes fazer um esclarecimento cirúrgico, você falar a verdade, uma verdade com muita cosmoética, às vezes não é uma coisa simpática, às vezes tem contrafluxo, então isso é mais difícil. Então, eu vejo que um grande exemplo dos intermissivistas, já que eles têm curso intermissivo, ele tem programação existencial, e as programações existenciais são baseadas na TARES, um grande exemplo é efetuar a TARES, ter a coragem, né, de fazer um esclarecimento oportuno, com critério, e segurar o refluxo desse esclarecimento. Você vai falar, Lourdes, depois... Tu usaste há pouco uma expressão que eu gostei bastante, que é algo, autoestima baseada em factos, não é? Então, a pessoa ter factos que validam a sua autoestima. Isso é muito interessante e faz-me lembrar, pronto, uma das áreas que eu trabalho, que é a área da educação, um dos estudos que há muito é sobre o elogio e agora, pronto, já tem vários estudos feitos sobre elogios, chegou-se à conclusão que o melhor elogio para a criança é sobre o esforço. Não é? E não sobre a pessoa dela. Exatamente, né? Exatamente. Então, e antes eu estava aqui a ver nas renovações algumas coisas que batem nos tais elogios que afinal não são adequados, não é? Então a criança, porque nós temos de ter consciência que nós adultos estamos muito influenciados pela educação que recebemos. Então a criança que é elogiada porque é muito bonita, és tão bonita assim assada, então ela vai ter tendência a preocupar-se com a sua aparência, o que é que os outros pensam, da maneira como está vestida, da maneira como ela está, do cabelo, estou muito preocupada com ou que só consegue fazer algo se for bonita. Quando chegar a uma determinada altura da idade, a autoestima vai abaixo. Às vezes até temos aquelas pessoas que são bonitas fisicamente e têm autoestima baixa, não é? E acham que são feias. Depois o elogio à inteligência, que se pensava que era bom, não é? Elogiar, tu és muito inteligente, afinal também não é bom. Porque quando a criança é elogiada, que é muito inteligente, que é muito inteligente, que é muito inteligente, depois chega ali e começa a perceber, nisto eu sou bom, nisto eu sou bom, e começa a dividir o que é que ele é bom e no que é que ele não é bom. E quando é confrontada na adolescência ou na idade adulta em fazer algo que está na categoria do que ela não é bom, ele nem tenta. E o elogio ao esforço, aqueles que são elogiados pelo esforço, o que é que eles percebem? Que eles podem fazer qualquer coisa na vida desde que se esforcem. Porque aí a criança é confrontada com os factos, não é? Olha, sim, tiraste uma boa nota. Mas tiraste uma boa nota porquê? Porque tu estiveste a estudar, porque leste os apontamentos. Então, no esforço é apresentado os factos à criança. Ou até teve uma má nota, não é? Então, tiraste uma má nota, mas foi porquê? Porque não estudaste tanto, ou não estudaste aquilo que a professora falou, ou porque na véspera o teu irmão ficou doente e ficaste alterado, e então é normal que tenhas tido uma pior nota. Então, no esforço é sempre apresentado os factos à criança. Então ela vai percebendo a questão do comportamento
Muito interessante isso. Que tem a ver com a lei do maior esforço, né? E o problema é que é difícil de mensurar às vezes, né? Isso é uma coisa que a gente já colocou aqui também. Por exemplo, você vê duas pessoas, né? Tem a ver com o teto da competência. Duas pessoas. Uma tem um resultado excelente. A outra tem um resultado mediano em determinada área. Essa pessoa que tem resultado excelente, ela pode estar há 10 vidas fazendo aquilo. Ela não está fazendo nada de mais, ela não tem um esforço mais. Aquilo ela faz com o pé nas costas, não está crescendo nada. E aquela outra, que pode ter um resultado mediano naquela área, ela está no topo, no teto do que ela pode fazer. Então, essa mensuração é muito difícil de ser feita. Só a pessoa que pode fazer. E não dá para fazer de fora. Mas a própria pessoa, essa noção do esforço é importante, porque ela vai analisar o nível de esforço. Então, aquela que é muito boa, se eu fizer mais esforço nessa área, eu posso ter resultados infinitamente maiores, e eu estou, às vezes, acomodado ali naquele reme-reme, porque é maior que a média, certo. E aquela outra, ela tem que ter, mesmo que ela não pode se comparar com aquela outra, senão ela vai ficar, não, eu sou muito ruim. Não, não é ruim. Naquela área eu sou jejuna, então, né, sendo jejuna eu estou no meu topo, então eu tenho que valorizar essa condição. Eu vejo que a questão de valorizar também tem que levar em conta essas condições, não só da vida intrafísica, daquilo que você mais valorizou, se especializou, mas é lembrar do passado também. Igual parapsiquismo, aquela pessoa tem um super parapsiquismo, ok, às vezes você vê que tem um crescendo. Ou não, às vezes a pessoa às vezes está ali no reme-reme. E uma outra, às vezes, que era casca grossa, está indo e está começando a perceber cada vez mais coisa, ela tem que dar valor para ela. Se ela comparar com a outra, ela vai achar que ela está ruim, mas ela não está ruim. Se ela ter essa noção do esforço, que você bem falou, ela vê, não, eu estou no meu esforço. E eu vejo que está um crescendo de resultados. E aquela outra, ela vai ver que às vezes não tem um crescendo, ela está sempre na mesma, no reme-reme. Não há um aumento. Então, essa questão do esforço é muito sério. Quem estuda isso também é a Flávia Cerqueira. Ela tem um livro até que ela vai lançar que fala dessa questão da educação positiva. É bem interessante depois você conversar com ela. Ela já deve ter voltado, que ela está viajando. É justamente, eu sei porque eu li o livro dela, né, fiz a revisão, e ela trazia bem essa questão do esforço, como é bem interessante. É interessante, só continuando mais ou menos nesse tema, né, mas a questão da autoestima, que também na psicologia eles deixaram de lado essa coisa de trabalhar a autoestima, porque muitas vezes você vai trabalhar o egão da pessoa. Essa é a questão. Que é diferente da questão do elogio por elogio. Da autoaprovação cosmoética, porque você está balizando onde é que estão indo seus atos, a sua produção, aquilo que você faz, né? Então, é bem interessante isso. Eu coloquei a lei do esforço aqui. Eles perceberam que esse negócio de trabalhar com autoestima... Está esperando ali, tudo bem? A sincronicidade, quando ela falou da... Você é o homem da sincronicidade, né? Quando ela falou do elogio que a pessoa nega, então eu estava conversando agora no refeitório com o João Paulo e a Daiane, e o João Paulo estava fazendo um elogio para mim, e eu já interrompi o elogio, e ele falou, não faça isso, quando alguém estiver lhe elogiando, deixe elogiar. O João Paulo é da Consus, então está explicado. Então, ele já deu... Não, agora ele está na Consecutivos, mas ele ficou muito tempo na Consus, né? Então foi justamente o que ela estava falando, né? E eu estou beirando a conscienciometria, né? Quando ele levantou essa... Eu estou andando em volta da piscina e ainda não mergulhei, né? Entendeu? Lá, fala do curso aí, tem EAD também, tá? Não tem? Tem ele tá fora de eu já pesquisei, mas eu estou vendo a temperatura da água. Olha, nós temos Você está aprovando essa sua conduta? Você está aprovando essa sua conduta? É que são várias. É que são várias que eu tenho que tomar, então eu tenho que colocar a ordem de prioridade. Não, mas por que eu estou brincando com você? Mas eu estou dando um exemplo do tema, às vezes você pode aprovar mesmo, às vezes não é um momento. Aí você não, realmente, aí você vai pensar, não, nesse momento eu estou priorizando A, B e C, ok, estou aprovando. Então, às vezes não, aí você fala assim, não, eu acho que eu estou enrolando. Então, eu estou pegando o seu exemplo, que só você que vai poder responder essa pergunta. Tá, então eu vou abrir mais o jogo um pouco. Não precisa abrir o jogo. Lembra que isso aqui está sendo gravado, isso aqui está indo para o Brasil todo e para o mundo, né, internacional. Então, não precisa abrir o jogo, não. Estava marcado uma sessão de consciencioterapia para mim. E eu cancelei. Mas cancelei e fui para o ECP1. Então, você fez o contrabalanço. Entendeu? Mas foi a priorização, eu achei melhor ir para lá. E fui para lá sem saber o que era o ECP1.
Mas o que eu estou falando para você é interessante, eu peguei o seu exemplo no laço ali, que é justamente para mostrar isso. Você que tem que avaliar. Você falou que está na beirada. Essa beirada você está fazendo de forma consciente ou não? Só você que sabe responder. Você está enrolando ou, na verdade, não é o momento que você está priorizando outra coisa? Só você que pode responder. Adriana, não está nem 100%. Né? Não precisa responder, estou falando você responder para você mesmo. Não tem problema de responder. Está gravando online, não, ok? Não, online. Eu já fiz declarações piores. E Adriana, só... Né, olha aí, um ótimo exemplo de revalidação permanente. Opa, vou voltar para a consciencioterapia. Opa, falei rápido demais. Volto para a consciencioterapia, revalidação? Tem que analisar. Né? Tem uma série de fatores que a gente tem que ponderar também. Não, mas eu estou falando. Não, agora ele está manobrando lá, ele vai manobrar. Agora eu vou levar ali. 40 manobras. Ele me corrige. Estrangeirismologia. Poderia comentar o Strong Profile cosmoético? Strong Profile é que a pessoa que tem um perfil forte, né? Porque pode ter um perfil forte e ser um ditador, né? Então, é um perfil forte. A cosmoética é justamente esse. A gente fazer atalhos, a gente ter esse todo o trabalho de se aprovar aqui, tem que ter força, né? Porque não é fácil. Paradoxologia, quarta linha. Poderia aprofundar o paradoxo do medo da reprovação alheia, gerar atos reprováveis aos próprios olhos. Entra a autocorrupção, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela quer tanto ser aprovada por determinado grupo, que ela às vezes pode fazer um ato, se corromper e fazer uma coisa que ela reprova para ficar igual. Adolescente, às vezes, tem muitos fatos, né? Não todo adolescente, tem muito adolescente inteligente, né? Mas, às vezes, um adolescente mais sugestionável, às vezes ele entra na onda de um grupo e faz um monte de besteira e vai culpar o grupo. Não, a culpa é dele. Ele não pode culpar o outro. Ele que, de certa forma, ele abriu a guarda, né, dos próprios valores para fazer um ato que ele mesmo não reprova, ou ele ou ela, né? Para ficar bem na fita, né? Mas de que grupo que é? Aí tem cada vez as companhias, né? Você quer ficar bem na fita com quem? Eu prefiro tentar ficar bem na fita com os amparadores, a gente faz força, quem sabe? Né? Você vai falar alguma coisa já? Eu estou só segurando. Tá. Principiologia. Poderia explicar o princípio da impraticabilidade da simulação de autossuficiência evolutiva. É justamente o que a gente está querendo colocar. A autossuficiência evolutiva, ela é possível, né? A pessoa, vamos pensar um serenão, de certa forma, ele tem uma autossuficiência, né? Ele já tem um nível de lucidez muito maior que a média das pessoas, por mais que ele tenha interdependência. Então, não tem como simular isso. Quer dizer, o próprio seu nível evolutivo, ele é denunciável, né, para as consciências mais lúcidas. Não é praticável tentar simular isso. Então, por que eu falei isso? A pessoa, não, eu me aprovo, eu cabotino, né? Eu me aprovo, não, está tudo certo, alardeio que se aprova. Não, mas os atos não estão condizentes com aquilo que a pessoa está falando. Tecnologia, segunda linha. Poderia aprofundar a técnica da leitura energética, que a gente já falou antes. Você dominando bem as energias, ou ficando cada vez mais sensível às energias, você consegue ler as reações energéticas das pessoas. Não só das pessoas, mas dos ambientes. Como que fica aquele ambiente? Você chegou num lugar, aquilo que você falou desassediou todo mundo? Mesmo que você saia dali carregado, tem que ficar depois 3 horas ali dentro, trabalhando a energia. Mas todo mundo ficou feliz, está todo mundo às vezes emburrado, brigando. Aí, de repente, todo mundo lá em paz, confraternizando, todo mundo feliz da vida e você lá sofrendo. Você fez uma escagem. Então, o resultado não é só o que você está sentindo. Mas você vê o efeito. Opa, desassediei o negócio, agora tem dever de casa, vamos resolver a situação. Então, esse jogo, essa leitura é importante para ter esses fatos, né, e esses parafatos também, que ajudam na hora de fazer uma apreciação. Paradoxologia. O paradoxo da consciência desaprovando-se continuamente quando é a única responsável pelas autocondutas. É aquilo que a gente falou antes, né? A pessoa, vamos ver, ela está sempre desaprovando. Não, eu não sou boa nisso, não, eu não faço isso. Mas peraí, você é a única que pode mudar. Então você não está fazendo nada? Eu não gosto de ser assim, tá? Mas só você pode ser diferente, né? Então, por isso que a gente coloca aqui que um fator que pode estar pegando é esse primeiro aqui, ó.
Autoconfiança, a segurança de poder dominar as automanifestações holossomáticas. Por isso é tão importante que a gente fala trabalhar a energia, você manter uma rigidez emocional, porque às vezes a pessoa ela fica insegura porque é como se ela tivesse no vai da valsa. Dependendo do pensamento que tiver, eu não respondo por mim. Peraí, como é que não responde por você? Então vamos trabalhar para você responder por você, para você ter um mínimo de autocontrole, que só você que consegue se controlar, para você ter confiança que você pode mudar aquilo que você quer mudar. E o paradoxo de a consciência imatura preferir mascarar a própria realidade e encarar a verdade do passivo de aprimoramento. Tem a ver com a questão do auto-engano, né? Então, a consciência imatura, ela prefere fingir para si mesma, mascarar, ela mente para ela mesma, e ela acha que isso é o melhor, quando se ela enfrentasse a realidade, ela tinha condições de mudar essa realidade. Então, uma pessoa que não quer ver o trafar, por exemplo, se ela vê o trafar, ela pode fazer algum movimento para mudar esse trafar. Se ela finge que não vê, ele vai estar lá trabalhando e não está mudando nada na vida. A mesma coisa do trafor. Eu tenho medo de ver meu trafor. Se ela começa a trabalhar esse trafor e ter mais autoconfiança, ela vai ver o poder que ela tem. E aí, com esse poder, isso vai ajudar ela até a crescer mais, a ajudar mais, vai ver mais resultados. Se ela fica paralisada, ela prefere não ver, não muda nada. Em vez de enfrentar, eu sou boa nisso, se eu boa nisso, vem uma responsabilidade, eu vou ter que pôr isso em prática. Então, vamos ver como é que é pôr isso em prática. E às vezes é mais rápido, mais fácil do que ela até pensou. Você quer perguntar já? Nós estamos bem aqui, Zé. Pode. Alô? Eu vou citar vários trechos e excertos para depois concluir. A inteligência de saber enxergar-se pelos olhos dos outros, né, em coloquiologia. Depois, o princípio da impraticabilidade da simulação de autossuficiência evolutiva. E a técnica da heterorreação autodiagnóstica. Depois, o empenho pela formação continuada de neossinapses cosmoéticas. E, mais um último, a serenidade em assimilar heterocríticas. Com essas diversas outras palavras e expressões, eu fiquei lembrando muito, Adriana, da técnica da janela de Johari. Assim, com outras palavras, a sua expressão, olha, a técnica da heterorreação autodiagnóstica. E o que você vê a seu respeito, o que os outros também veem, o que só você vê, só você sabe aquele cantinho ou quarto escuro, o que os outros sabem a seu respeito, você absolutamente não sabe, ignora, desconhece. É o ponto cego. E o esforço. Aí, quando eu vi toda a sua explicação, desde que eu cheguei, aí vinha, eventualmente, se você achar cabível de alguma forma na tecnologia, talvez a técnica da janela de Johari, que também está em diversas conexões com tudo que vem sendo apresentado. Ok. Vai perguntar? Renovação. Eu queria que você comentasse o item 3, dogmatismo, a avidez em convencer outrem para assegurar a validade dos próprios pontos de vista. Quando a pessoa é muito dogmática, na verdade, ela é uma insegura, a cognição. Quando a gente trabalhou lá na autoconfiança intelectual, como eu penso e eu observo? Que a confiança intelectual ela tem que ser embasada nos atributos mentais, não no conteúdo. Porque se nós trabalhamos com verpom, as verdades são relativas, as verdades modificam. Mas a minha capacidade de compreender as realidades e elaborar e tecer ilações sobre elas, isso é um crescendo. Eu posso fazer, até estar conversando com o Alexandre hoje, né, ontem, ele estava falando que as pesquisas da neurociência estão mostrando, né, que a plasticidade do cérebro se aprende qualquer época, não tem essa coisa de com a idade, né? Não tem a limitação etária. Então, o que acontece? E sem contar nas outras vidas todas. Então, essa minha capacidade intelectiva, se a pessoa confia nisso, ela não vai ter medo de heterocrítica, porque ela sabe que ela vai poder mudar de ideia. Ela não tem medo, às vezes, de enfrentar ideias diferentes das dela, porque ela sabe que as mesmas verdades dela são relativas de ponta. Sim. Elas são sujeitas à refutação. Então, o foco tem que ser
capacidade intelectual. E essa capacidade intelectual, como eu falei, ela é desenvolvível, ela é aprimorável. Isso nós vamos nos tornar cada vez mais críticos. Aí entra a autocrítica e outros atributos. Então, o que acontece? A avidez de convencer alguém é porque ela está querendo assegurar, não, eu preciso que todo mundo pense igual a mim, para eu garantir que o que eu penso é correto. No fundo, é uma insegurança. Qual o problema? Eu penso assim, ele pensa diferente. Tem direito. Se eu me incomodo e eu quero que todo mundo pense igual a mim, tem alguma coisa esquisita. E é impossível você querer que todas as pessoas pensem igual. Existem diferentes níveis evolutivos, né? Existe desde consciências que foram macaco há muito poucas vidas, até serenões. Como é que eu vou querer que todo mundo pense igual? Impossível. Até porque tem pessoas que não têm nem cognição para determinadas coisas. Como eu não tenho cognições para pensar uma série de coisas que um serenão às vezes pensa, nem passa pela minha cabeça. Então, é esse tipo de situação que a autoaprovação ela tem a ver com isso. O que acontece? Sem autoaprovação, a pessoa ela acaba ficando dogmática. A dogmatismo, ele seria anti-autoaprovação, né? O exercício da autoaprovação acabaria com o dogmatismo. Eu posso aprovar aquilo que eu penso, sabendo que eu me aprovo, eu penso isso. Amanhã eu posso falar, gente, olha só, aquilo que eu falei estava errado, sinto muito, eu me equivoquei, tá? Mas agora eu já passei outra coisa. Isso não vai mudar, eu continuo me aprovando. Dentro daquilo que eu conhecia, eu tentei fazer o meu melhor. Não, olha, os fatos mudaram. Olha, então, ó, gente, não é bem assim, eu vi que agora a situação é outra. Então, e eu não me desaprovo por isso. Por eu ter errado, porque eu fiz o melhor. Agora, se a pessoa fez aquilo com uma intenção, aí sim, aí já é diferente. E depois também há a tendência de nós procurarmos, ou a tendência de procurar argumentos que validem a nossa posição, ou pessoas que tenham o mesmo ponto de vista que nós, e não termos uma visão mais integral da realidade. Há sempre essa tendência de distorcer a realidade. E isso é uma tendência que tem piorado muito na era da internet, porque como a busca da informação está cada vez mais ativa, então as pessoas, antes elas liam o jornal tal, elas liam aqueles periódicos. Hoje, os jornais continuam existindo, mas a fonte de informação é muito grande. E os próprios buscadores, né, eles têm esquemas que eles vão colocando sempre nas primeiras posições aquilo que você procura mais. Então, a tendência disso se fortalecer é pior. Isso é um dos problemas da era da subinformação. A pessoa acabar só lendo e se atualizando daquilo que é a tendência dela e deixar de fora. Isso não sou eu que estou falando, não. Outros autores que estudam essa questão dessa era atual, eles estão também trazendo essa informação. Os cookies, os assim denominados cookies, habilitados no seu navegador, cada assunto, cada tema que você busca, constantemente fornece as informações para os bancos de dados das grandes empresas e começa a vir até e-mail. E um último comentário anterior, quando você expressava bem, essa assunção pública do erro cometido, de algum desvio, nunca vai denegrir você que teve aquele intuito cosmoético, que você estava naquela trilha boa, todos erramos, mas você vira público e, oxa, aqui fui imaturo nesse ponto, errei. Não é nenhum demérito. E espanta às vezes a defesa da autoimagem, quando era um outro passo que a gente poderia se dispor, né? Não tem que defender imagem nenhuma. Todos erramos, assume o erro, segue avante. Mas se há esse abertismo, a pessoa não deixa de se aprovar por causa que ela errou. Agora, se ela persiste no erro, aí sim. Aí é complicado. Uma coisa é errar, todo mundo erra. Agora, ficar reiterado ali, já sabendo que está errado, por isso que a gente fala tanto da questão do seu autovalor. Porque o que traz drama de consciência é quando a gente erra aquilo que a gente considera que é errado. Senão não tem drama de consciência. Então, o drama de consciência vem daquilo que a gente já sabe que não é para fazer e faz. E eu fiquei pensando... Que é a autocorrupção. Eu fiquei pensando no outro extremo, uma pessoa, quando indagada, ela continuar não assentindo, não, de alguma maneira, não, quando é uma situação crítica, né? Aí já é orgulho teimoso, né? O que você vai perguntar? Adriana, tem mais outras perguntas aqui na Hominologia. Página 3, eu queria entender aqui. O último item, Homo sapiens teleguiatus, eu gostaria que você ampliasse. O teleguiatus é um exemplo disso, né? Ele, na verdade, ele deixa que as pessoas
ele é, vamos dizer, ele é um pau mandado, entre aspas, mas ele não é sugestionável. Ele cumpre ordens, por assim dizer, mas com lucidez. O que é o teleguiado, para quem não sabe? É um nível de consciência que ela já está tão entrosada a um maximecanismo maior, evolutivo, que ela é uma peça. Então, ela tem um verbete que o professor Valdo chama irresistibilidade. Quer dizer, tem determinadas orientações que são irresistíveis, porque elas vêm, às vezes, com uma lógica, com uma forma tão acachapante que é irresistível, porque pela lógica evolutiva e tal. Então, essa irresistibilidade, o teleguiado, ele vive assim. Então, ele faz parte de um grupo. Então, ele não trabalha sozinho. Ele vai no consenso dessas consciências maiores. Então, ele é guiado, mas um teleguiado autocrítico, lúcido. Então, a aprovação dele já não está mais, é diferente de uma pessoa sugestionável. O Mário me fala fazer isso, eu faço. Aí vira Magali, não faz isso não. Aí eu vou lá e faço outra coisa. Aí vem você e fala, não é bem assim. E aí daqui a pouco a pessoa não está fazendo, ela está querendo tanta aprovação do outro que ela já não está conseguindo mais pegar a rédea. Que é justamente o contrário do teleguiado. Tá? Sim, e depois você... Na verdade, eu não quero perguntar, eu quero que você aprofunde. Pode ser. Na trinimonologia, o trimônio, autoperdoamento, autocomplacência e autocorrupção. Isso tudo são os itens de uma autoaprovação anticosmoética. Então, uma autoaprovação anticosmoética, você autoperdoa. Você faz um monte de besteira, mas ali também não foi nada não, ali, tadinha de mim, né? Eu merecia fazer aquilo. Então, a pessoa está se perdoando, ela está aprovando erradamente. Autocomplacência, a mesma coisa. Não, mas olha só, também errar é humano, né? Também, então, não tem nada. E a autocorrupção é aquilo que falou, você faz uma coisa que você sabe que está errada, mas é a tal famosa síndrome do eu mereço. Não, mas eu merecia tanto isso, né? Então, não tem problema não. Então, esse tipo de coisas assim, o auto-perdoamento, você se perdoa, você é complacente com seus atos errados e você corrompe os seus valores, são 3 formas que a pessoa, de certa forma, pode estar se aprovando, mas de uma forma cosmoética, anticosmoética. E tem a ver com aquela lista ali, ó, arrogante, fictícia, leviana, narcisística e promocional. Sim? Uhum. Obrigada. Na página 2, mitologia, a desconstrução dos mitos relativos à própria personalidade. Isso tem a ver com aquela autodesestigmatização, né? Que a gente falou um pouquinho no início. Às vezes a pessoa tem mitos em relação a ela mesma. Tanto os mitos favoráveis, como mitos desfavoráveis. Um mito favorável, a pessoa se acha que ela é, às vezes, muito melhor do que ela é mesmo. Então, ela não comprova aquilo, é o cabotino, né? A gente coloca aqui, ó, lá na frase, no Mega Pensene, né? Cabotinismo, aplauso solitário, né? A pessoa está lá sozinha, alardeando uma aprovação. Ela está alardeando o que ela se aprova, só que aquilo ali, muitas vezes, até, a gente não pode generalizar, mas a chance de ser uma aprovação da boca para fora é grande. Às vezes ela precisa tanto alardear, porque às vezes até ela não se aprova tanto assim. Mas eu não vou entrar nessa questão, aí não dá para generalizar, como eu falei. Então, a pessoa às vezes tem um mito dela mesma, ela não consegue, ela só vê, ela tem uma megalomania, por exemplo. Ela se acha sempre o máximo em tudo. Mas ela não tem fatos que comprovam aquela situação, não tem nada que traga para aquilo. A mesma coisa o contrário também, que é muito comum. A pessoa ela fala, não, eu sou muito ruim nisso, eu sou muito ruim naquilo. Não, peraí. É mesmo? Olha os seus fatos, olha a sua produção até hoje. Eu sou uma pessoa muito frágil. Aí você vê que a pessoa, às vezes, é mãe solteira, criou 5 filhos, trabalha, faz um monte de coisa e fala que frágil. Não dá para ser frágil. Olha os fatos. Né? Então, um exemplo. Tá? Então, esses mitos, tanto de aprovação como de desaprovação, se a pessoa começa a ter mais autocrítica, ela vai desconstruindo isso. Então, ela vai tendo uma visão mais realista. Eu vou me aprovar naquilo que realmente... Não, peraí, mas olha só. O que eu estou fazendo de correto? Quem eu sou realmente? Entendi. Eu gostaria de perguntar outra. Sim. Você fala sobre, na página 4, número 9, subcerebralidade. Uhum. A negligência de submeter-se sem resistências aos impulsos irracionais. Se a pessoa tem uma autocomprovação cosmoética, ela não vai deixar isso, ela vai desaprovar.
Então, você vai se submeter sem resistência aos impulsos irracionais. Por exemplo, aquilo que a gente falou antes. A pessoa fala assim, e se acontecer isso, eu não respondo por mim. Não tem isso? Não respondo por mim. Então, eu vou soltar a baiana, né? Os portugueses entenderam, não, isso. Não responder por você, assim, você vai poder, não sei o que eu vou fazer, não responda, eu vou... a gente fala, só penso em sem limites, né? Eu vou rodar a baiana, só lembro aqui de coloquialismo, né? Dar uma de cachorro louco, tem cada coisa horrorosa, né? Essas frases. Mas essa a pessoa, ela vai deixar explodir. Então é isso aí. Uma pessoa que tem uma alta aprovação cosmoética, ela não vai permitir isso. Ela vai desaprovar. Como é que eu vou? Eu tenho controle das minhas coisas, como é que eu vou não responder? Não, eu tenho que responder por mim, sim, o tempo todo. Eu sou dona do meu nariz. E até eu respondo legalmente por isso. Né? Ela pode até ter ilusão que não, mas dependendo do que fizer, a justiça, né, advogado, vai me fazer responder por isso. Né? Mas às vezes dá certo, né? Mas se não tem, pelo menos a justiça maior, né, cosmoética, aí vai fazer responder. Entendi. Entendeu o que a gente quis dizer? Entendi, sim. Tá, obrigada, Adriana. Sim, por favor. Você acha que dependendo da cultura de uma sociedade, poderíamos citar agora, né, nesse momento que o Brasil está passando, nós poderíamos ter uma geração inteira mais ou menos cosmoética com relação à autoaprovação? Olha, isso aí eu acho difícil de pensar, sabe? Porque, realmente, os exemplos de anticosmoética são grandes, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vou fazer uma coisa que... Uma vez eu aprendi uma coisa com o professor Valdo, que me fez refletir muito. Ele pegou um cosmograma no holociclo e era um anúncio de um determinado crime, alguma coisa. No caso, era até de pedofilia. Ele falou, como é que a gente classifica isso no cosmograma? Aí eu pensei um monte de coisa, sexualidade. Ele falou, não, cosmoética. Eu falei, por quê? O fato disso estar sendo denunciado mostra que está aumentando o nível de cosmoética. Então, isso me deu uma... assim, na minha cabeça, né? E tem lógica. Então, eu não sei avaliar. Sinceramente, me falta competência para avaliar de uma forma mais macro. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Mas no momento que as coisas também vêm à tona, até que ponto pode ser um sinal... Vamos ver se vai acabar em pizza ou não, né? Isso pode ser. Então, eu esperaria para observar mais a situação. Tá? Se isso vai influenciar ou não gerações. Mas eu vejo que o que influencia mais, eu acho que é a questão... às vezes, vamos pensar, também tem o contraponto, né? Há um aumento também de ações positivas. Eu acho que isso aí teria que fazer um estudo melhor. Também e a consciência, ela tem a mesologia, ela influencia, mas ela tem um percentual de paragenética também. A paragenética, eu estava pensando então, nisso. tem que ver, eu acho que é difícil, eu não saberia te responder assim. Também depende um pouco também dos estímulos, o que é que toda a mídia em geral está porque tem também o contraponto, existe uma discussão sobre isso. Vamos ver o que vai acontecer. Há uma discussão também positiva, né, de críticas e de avaliações. Eu acho que vamos ver o que vai acontecer. Mas a gente está passando por um período assim bastante movimentado com relação a isso, né? Vem vindo já de algum certo tempo. Os fatos, vamos ver o que vai acontecer. Sim. Mas eu vejo que o mais sério é levar a discussão dessas situações e aumentar o nível de cosmoética, né, das pessoas. E aí a gente faz a nossa parte, né? Cada um fazendo a sua parte. Cada um fazendo a sua parte. Quando aparecer a situação, ele poder também mostrar, se posicionar dentro do possível, né? Eu acho que aí os advogados aí vão poder ajudar bastante. Tá bom? Ok. Mari. A pessoa está... Sua pergunta, por favor. Adriana, na página 2, na enumerologia, segunda linha, a força em sustentar o autoposicionamento é uma síntese da tua definição, né? Aonde, desculpa? Na segunda linha, numerologia. A numerologia. A força em sustentar o autoposicionamento. É porque você sustentar um posicionamento cosmoético positivo, ele requer força, né? Requer energia,
requer o strong profile, quer dizer, requer você manter uma certa retidão, coragem. Então, eu estou dizendo que isso daí, para mim, eu estou vendo como uma síntese da sua definição. De certa forma, sim. Né, ó, a prontidão para empreender autorreflexões, porque a gente só vai chegar nessa aprovação refletindo sobre isso. A gente já viu que não é uma coisa pronta, é uma coisa que tem que ser exercida e exercitada, né? A sinceridade em questionar as intenções, isso só a pessoa também. É muito difícil alguém vir de fora. Às vezes a pessoa pode, um ato aparentemente mal intencionado pode estar cheio de boa intenção, e vice-versa. Então tudo depende, eu observo muito às vezes, eu tento fazer, tem até um verbete que eu já trouxe que é o hipercriticidade acrítica. Então às vezes a pessoa ela é muito crítica demais e ela perde a criticidade. Então, por exemplo, se eu vejo um fato, eu tento tomar o cuidado para já não... naturalmente, a gente já faz um ajuizamento. Pois, a pessoa está fazendo uma besteira, por exemplo. E aí eu tento, peraí, eu tento observar, mas qual será? O que está por trás? Vamos tentar observar. E às vezes eu posso chegar à conclusão, não, na minha opinião, é uma besteira. Ou eu posso ver, não, olha só, aquilo ali às vezes tem uma outra consequência e tudo, depois eu vejo os fatos, opa, naquela decisão realmente foi super importante e foi um desassédio violento. E às vezes a pessoa fixa naquela primeira impressão, pelaquilo que ela acha que é o correto e congela. E aí é o que eu falei, a hipercriticidade é a crítica. Ela acaba de tanto criticar, ela perde a autocrítica. Então na hora que você vê, depois você vê os resultados, você fala, e começa a ver mais fatos, fala, não, realmente aquele ato, na meu parecer, e se você tiver a oportunidade de poder conversar com a pessoa, melhor ainda, você pergunta por que ela fez aquilo, mas nem sempre a gente tem essa chance, né? Então, isso pode ser até um fato público, alguma situação que aconteceu até de jornal e tudo, você vê, peraí, o que será que isso está por trás dessa situação? Então, esse também é exercício da crítica. Então, isso aqui, ó, a sinceridade de questionar, a autointenção é só você, a do outro é muito difícil de a gente perceber. Obviamente tem algumas óbvias, né, mas nem sempre é tão óbvio. A força de sustentar ortoposicionamentos, a serenidade em assimilar heterocríticas, né, como a gente já falou também, a presteza em discutir, dirimir mal-entendidos, também dentro do possível, se for, né, conseguir, a prestimosidade em corrigir erros e a proatividade em coerentizar as atuações, buscar ser mais coerente. Eu vejo que na hora que a gente consegue ser mais coerente, isso também é um grande fundamentador dessa autoaprovação. Porque se você está sendo coerente, se aquilo que você pensa é aquilo que você faz, não tem conflito, né? Se mesmo que eu mude agora, eu acho, não, isso aqui não é mais certo, agora mudou. Mas então vou mudar, então agora o certo é isso, eu vou fazer isso. Então não tem, os conflitos já diminuem muito. Tá bom? Então vamos lá. Nas condições, poderia comentar e exemplificar os itens de número 3 e o 5 e 8. Vamos lá. 3. Dogmatismo. Esse a gente acabou de falar. Não, mas aqui você falou um 3. Ah, não, em condições, desculpa. Autodesestigmatização. A deslavagem cerebral contra as infâmias dirigidas a si. Para a gente fazer esse tipo de coisa, a gente tem que ter uma autoaprovação. Porque às vezes você está num contexto, como aqui a gente já colocou alguns exemplos, né? Que a pessoa ela foi estigmatizada e ela mesma se estigmatizou. Se ela não tem um processo de autoaprovação, ela vai começar a acreditar naquelas situações. Então, às vezes, vem os assediadores, precisa em termos de passado. A pessoa fez uma besteira no passado. Os assediadores vão vir para cima dela, olha, você fez isso, olha, você fez aquilo, olha, fixando. Então, a pessoa ela tem que, primeiro, ela tem que ter essa autoaprovação de que, olha, tudo bem, eu fiz isso, mas eu estou fazendo isso para tentar corrigir. E aí ela não entra na onda. Ela consegue, ela tem contra-argumentos, fala assim, errei, ok, mas eu estou em movimento para corrigir. Isso ela vai, então eu estou aprovando meus atos, eu não aprovo o erro, eu desaprovo aquele ato errado, mas eu estou fazendo esses outros atos para tentar me redimir. Então a aprovação estaria aí, porque errar todo mundo erra. Outro é desestigmatização, o outro é infiltração cosmoética. A infiltração cosmoética é quando a pessoa, ela por um trabalho, ela vai entrar num ambiente diferente, então ela é a única ali elemento para tentar mudar o holopensene daquela situação. Então, às vezes ela vai, às vezes é uma empresa, pode ser um país,
Pode ser uma série de situações. Então, se ela não tiver muito afeita aquilo que ela aprova, o que é correto para ela, ela pode entrar na onda daquele ambiente. Porque, em tese, o conceito de filtração você vai num holopensene, às vezes mais doentio, de alguma forma, você vai entrar ali para tentar desassediar aquela situação. Então, você tem que estar muito claro. Você não vai, a média das pessoas vão pensar o contrário de você. Então, você tem que ir ali para tentar arrumar a situação. Então, eu vejo que esse é outra situação que é importante, essa autoaprovação. E a questão do ortoposicionamento, a assunção pacífica de opiniões sinceras e refutáveis. Então, toda vez que a pessoa ela põe um posicionamento cosmoético, e às vezes que é diferente da maioria, isso tem um preço. Então, se ela não se aprova, se ela não chegou a partir da própria racionalidade, chegou à conclusão que aquilo é o correto, ela não banca. Ela não vai se posicionar, ela vai às vezes ficar, não, é o socioso que a gente coloca, não, eu quero ficar bem na fita com todo mundo, não vou esclarecer ninguém, está tudo bem. Então, se ela às vezes tem que se posicionar mais firme, ela precisa desse autoaprovação também. Poderia nos explicar os passos da técnica do instante cosmoetificador e no final da linha técnica da esnobação cosmoética? A esnobação é o mesmo da banana technique? Tá? Mas vamos lá. Instante cosmoetificador é um outro verbete, tá? Que vou ler a definição. É a técnica da pausa momentânea de recolhimento íntimo, imperceptível ao observador, no qual a consciência, diante de estímulo perturbador, refreia a resposta impulsiva, a reatividade emocional e energética, e intera a deliberação de manter a coerência naquilo que ela está fazendo. Então, é o famoso morder a língua, tá? Então, na verdade, o instante cosmoetificador é assim, vem uma situação que acontece nas melhores famílias. Por exemplo, às vezes você está lá num ambiente público de recebimento, a pessoa vem e começa, às vezes, se tratar super mal, soltar, assim, os cachorros. Você não fez nada, está ali só ouvindo. Você pode começar a bater boca, ou tem aquele instante, que é aquele minuto que você fala assim, não, eu não vou entrar na onda desse assédio. Eu não vou entrar no assédio dessa pessoa. Eu vou manter a minha linha, posso até responder firme, não estou dizendo que eu posso falar firme, mas eu não vou entrar naquele padrão, por exemplo. Então, é aquele momento que a gente toma a decisão de manter aquilo que a gente considera cosmoético. Então, a gente vai contra, às vezes, uma reação energética, natural de reagir, né? Então, aqui, ó, tem, no verbete, tem mais informação também para você sobre essa questão, tá? Então, basicamente é isso. O ponto é o morder a língua. Você, diante de uma coisa que vai vir, você, famoso respirar fundo, fala, não, eu vou me corromper, e pelo que eu percebo na experiência, é aquele segundo, é aquele instante mesmo que você toma a decisão. Eu não vou entrar nisso. Eu não vou entrar na onda. E eu já vi até depois, eu li um livro até muito interessante, chamado Dignidade. Eu esqueci o nome da autora agora. E ela não dá um nome de técnica, ela não chamou, mas ela fala que ela faz isso para manter a dignidade. Então, ela fala que aí acontece uma situação dessa, naquele momento ela decide. Eu falei, é um instante cosmoetificador, né? E a técnica da esnobação cosmoética, que tem a ver com a banana technique também, é que tem coisas que a gente tem que esnobar. Então, não dá para a gente seguir a onda, às vezes, de uma patologia. A gente não vai ser conivente. Então, não ser conivente, às vezes a gente vai esnobar aquela situação. Não, isso eu não vou participar. Né? Quer participar de uma falcatrua? Não, eu esnobo o convite. Né? Vou esnobar o convite. Não, estou fora. Tá? Efeitologia, segunda linha. Nessa época de redes sociais, na sua opinião, não estaria havendo um aumento dos efeitos autocorruptores da excessiva necessidade de aprovação alheia? Como reverter por atacado esses efeitos da juventude ainda incauta? Olha, eu vejo que é a história, quem nunca comeu melado quando come se lambuza, né? Essa questão da superexposição, também já tem alguns livros falando disso, né? É um processo que, vamos ver, eu acho que as pessoas elas ainda não se deram conta dos efeitos disso, né? Que na hora que você se expõe, a internet ela tem uma memória quase perfeita, né? O que está lá, fica lá. Né? É muito difícil. Depois, agora tem até empresas para retirar, né? Para tentar retirar. Então, aquilo que está lá está registrado.
E tem uma correlação com a aula-memória, né? Porque a aula-memória é assim também. Então, de certa forma, vai acabar ajudando as pessoas que vai ficar... Tudo que a gente faz está guardado, de certa forma mesmo, né? Então, a pessoa se corromper com excessiva necessidade de aprovação alheia é a tal história que a gente já falou antes. Agora, como reverter isso, eu acho que é esclarecendo, é o que a gente está fazendo. E as pessoas, é só ler mais um pouquinho, se informar. Às vezes está faltando leitura, e infelizmente muitas pessoas não leem. Quais são os efeitos hoje? Hoje, uma palavra na internet está começando agora até a ser legitimado, né? Se entrar na questão da criminologia, e ainda estão estudando, né? Eu já vi até Cosmograma falando, né, que o que se fala na internet já não está mais tão impune como era antes. Então, já existem meios. Então, ainda há uma situação das pessoas ainda acharem que ali é uma terra de ninguém, e já não é mais bem assim. Então, eu vejo que os fatos vão mostrando para as pessoas que tudo tem consequência. Agora há pouco, algumas fotos, né, de pessoas em situações XYZ, artistas, eles conseguiram fazer a regressão, chegar até o IP de origem, da onde saiu, da onde foi proveniente isso, então, já tá seja as causas de, né, do dano, a honra cometido. Então, às vezes, então, não... da onde foi a proveniência primeira daquele dano. Mas eu acho que o mais sério é intraconsciencial, né? Isso, a internet, de repente, ela está favorecendo isso entrar a nível global, essa necessidade de aprovar os outros. Então, isso é um absurdo, porque, como a gente falou, existem mentalidades diferentes. Achar que vai ser aprovado universalmente é uma falácia, é um auto-engano, porque é impossível, né? Às vezes, os seus atos, por mais corretos que sejam, vai ter pessoas que vão desaprovar, porque elas acham que aquilo, que bobagem você fazer isso, né? Então, não tem jeito, a aprovação alheia ela é importante, mas a gente tem que ter critério de saber de quem que eu quero aprovação alheia, né? Como eu falei, dos amparadores é uma boa. E aí você vai ver se os amparadores continuam com você, que eles estão te aprovando de certa forma, né? Então já dá uma dica. Para a fatologia, página 1, penúltima e última linha. No item sobre o autoconceito e a autoestima fundamentados e ratificados pelos resultados multidimensionais, poderia aprofundar e exemplificar como podemos avaliar esses resultados melhorando o autoconceito? Olha só, isso aqui tem a ver com a questão do parapsiquismo, né? Então, quais os resultados multidimensionais? A gente já citou alguns exemplos aqui, mas vamos falar de novo. Então, você está num ambiente e você falou alguma coisa e você vê que aquilo, às vezes, você pegou um assédio danado. Pode ser que você escou alguma coisa e foi positivo, aí você vai ver como é que está o entorno. Ou não, continuou, aquela briga só piorou, as coisas pioraram. Então, então é um indicador para mim que eu não acertei nesse momento, tá? Então, as energias e o parapsiquismo, eles vão te dando informações sobre essa questão de como você está agindo e o nível de acerto ou o nível de erro. Quem tem a oportunidade de fazer a TENEPS, a tarefa energética pessoal, uma das técnicas, que é você todo dia, por 50 minutos, esterilizar a energia junto aos amparadores, tem uma das técnicas que é sugerida, antes de começar a TENEPS, você fazer um repasse do dia. Então, você vai repassar tudo que aconteceu naquelas últimas 24 horas e jogar energia, alguma coisa que ficou mal parada. Isso exemplifica bem isso que a gente está falando. Vamos supor, às vezes você tem uma impressão de que você conversou com uma pessoa, achou que a conversa ficou meio estranha, ela ficou com uma cara meio esquisita, né? Eu acho que ali não ficou bem. Aí você começa a repassar o dia, na hora que você lembra daquele fato, tranquilo. E às vezes um outro fato que passou batido, aí na hora você sente que a energia está esquisita, que o processo está estranho, aí você enche de energia. Então ali mostrou mais ou menos, aí você vai estudar. Por que então aquele fato? Não, aquilo foi a pessoa às vezes teve uma dor de barriga, teve uma cólica na hora, fez uma cara feia, mas ela não tinha nada a ver, sei lá. E no outro caso, às vezes, que passou despercebido, a energia mudou, aí você vai esterilizar a energia mais positiva. Então, o parapsiquismo, ele nos fornece muito essas coisas. E como a gente fala que não acredita em nada, tem as suas experiências pessoais, existem a técnica do estado vibracional, vai ter até um curso ali do Alexandre. Que dia que é o curso, Alexandre? Lá na CIP? Dia 17 e 18 de janeiro, e outras ICs também tem esse curso de energias. É uma coisa factível, qualquer um pode treinar, começar a perceber as energias e
comprovar por si mesmo isso que a gente está falando aqui, para não parecer uma coisa assim tão etérea, né? Então, faz as suas experiências pessoais, comece a verificar que tudo isso é factível. Então, os resultados intrafísicos te ajudam, mas esses multidimensionais também ampliam muito a cosmovisão sobre as situações. Na sua opinião, em qual estágio da escala evolutiva das consciências desapareceria a necessidade de autoaprovação cosmoética, no sentido de que tudo que a consciência faz e penseniza nesse estágio é cosmoético? Boa pergunta. Olha, me falta conhecimento. Será que no serenão já é assim? Mas ele ainda vai virar consciência livre, né? Então, o serenão, todos os atos dele são cosmoéticos? Não sei. A princípio parece que sim, mas eu acho que isso fica difícil de perceber. O que ele falou? Que ele deu uma dica? Até uma pensata, que era o serenão, até comete erros por ignorância, porque não conhece tudo, não é? Mas aí não seria anticosmoético, né? Mas seria ignorância. Ignorância, né? Pois é, isso aí me falta tanto conhecimento de serenão assim para chegar nesse nível. Mas o que a gente pode pensar é o seguinte. Mas vamos ver agora, no nosso nível, né? Qual o nível de cosmoética eu já consigo exemplificar? Eu acho que isso que é o mais sério. O serenão, pelo que a gente entende, como ele é um modelo evolutivo, em tese, tudo que ele já faz é cosmoético. Ele erra por ignorância, não por má intenção. Ok, então, a princípio, a gente pode participar isso com princípio. Como falta mais conhecimento para a gente ver. Então, não sei dizer se no serenão já acabou, se antes, evoluciólogo. Não sei. Realmente me falta conhecimento. Sim, pode falar, Carla, por favor. O que foi falado dependendo do assunto, até o ser serenão pode ser ignorante. Mas ignorância é diferente de má intenção, é isso que a gente está vendo aqui. Então, sim? Não, ele é coerente, então, em termos de cosmoética, eu acho... Já estaria tudo certo. Eu também, a princípio eu entendo assim também. Mas... Eu fiquei, uma última observação, não sei se a pergunta exata foi, você não comete ainda algum ato anticosmoético? Não, ela está perguntando em que ponto, não foi do serenão, falando em que ponto da escala evolutiva, tudo que a pessoa faz já é cosmoético. Tudo. Tudo que a pessoa faz já é cosmoético, já não tem mais anticosmoética. A partir de que nível da escala? Eu lembrei de uma outra informação que o professor Valdo passou para a gente. Gostaria de perguntar para aquela o serenão, que agora se tornou consciência livre, o Valdo ficava curioso. Qual foi o último trafar dele abandonado? Interpretação pessoal, né? Se tem algum trafar assim e que possa ser avaliado... Mas o trafar pode ser ignorância, não a má intenção. Sim. Esse é um grande debate para a gente pensar. Mas eu acho mais sério, a gente pode pensar até a desperticidade, o desperto, no momento que ele já não tem mais assédio. Pelo menos o nível de cosmoética dele já aumentou bastante. Mas isso já é absoluto ou não é absoluto? Isso eu acho que a nossa experiência, vamos subir na escala e a gente vai tendo mais noções sobre isso. Adriana, mas é uma boa questão. Levar essa pergunta amanhã para o professor Valdo, né? É verdade, acho que pode se perguntar mesmo, né? Em qual nível da escala, porque a gente tem que pensar que a cosmoética ela é crescente, né? O mais sério que eu acho que a pergunta aqui que é procedente é o seguinte: a minha cosmoética hoje já não é a mesma de amanhã. Espero que não. Se eu estou evoluindo, eu vou aumentando o meu nível de cosmoética e o meu nível de compreensão desse conjunto de regras de ética cósmica e na minha qualificação de aplicar. Então, em tese, a minha cosmoética vai aumentar. O que ela está perguntando é, em que nível eu já aplico tudo que eu sei? Quer dizer, então, independente do meu nível, ele vai aumentar, mas dentro daquilo que eu já considero correto, eu já faço 100%. Isso é uma pergunta bem coerente e desafiadora. Vamos pensar sobre isso. Sim. Eu estava corroborar aí. Se a gente tem psicossoma, então, nos níveis evolutivos, ainda, em que se tem psicossoma, então as emoções, eu acho que elas interferem e perturbam muito a questão da lucidez e discernimento.
Então, acho que, enquanto tem psicossoma, pode ser que tenha algum nível de falta de cosmoética. Eu tenho dúvida, sabe por quê? Porque, não, tudo bem, mas em termos de serenão, porque como o serenão já domina tudo, pelo que eu entendo, ele já dominaria também o psicossoma, entendeu? Ele não seria tão, assim, abalável emocionalmente. Mas o que acontece? Essa discussão entrou num nível mateológico para o nosso nível evolutivo. Como eu não sei o que é ser serenão, então, por isso que é importante falar, virou um meio mateológico, no meio que a gente não sabe, virou uma coisa teórica. O mais sério é, vamos ver nós, qual o percentual que eu já consigo, eu, Adriana, você, Carla, você, Jarbas e todos nós aqui, atuar coerentemente com o nosso nível de cosmoética, seja ele qual for. Pode ser aqui, 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 aqui. Eu acho que essa que é a pergunta mais séria. E aí, naturalmente, a gente vendo isso, a gente fala, vamos supor, se a gente começa a ver que a gente já está próximo de 90%, opa, então o serenão, o desperto já deve estar bem próximo, o orientador evolutivo está. Se a gente começa a ver que nós estamos no percentual mais baixinho, então a gente vai, não, então parece que a coisa é mais difícil, então pode ser que... Então mas vamos para a nossa experiência. A palavra sim? Cosmoética já pressupõe o cosmos, uma noção de como é que o cosmos funciona, não é? E a última observação rapidinho, né, que o professor Valdo também sempre frisa, o desperto, tem o recém-tornado desperto, tem o serenão de... ou seja, mesmo na expressão da Adriana, quando a gente fala o serenão, aí a expressão do direito, em caso, o que é esse danado desse em caso? É no caso concreto. Ou seja, o serenão fica uma palavra abrangente, mas aos diversos níveis. Aquela pessoa recém tornou-se serenão, a outra que já está quase migrando para a condição de consciência livre. Só essa por exemplo, a consciência livre, eu penso que não tenha mais qualquer anticosmoética. Sabe por quê? Porque ela já virou um ponto, ela já está no fluxo do cosmos. Então, ali eu acho meio difícil, ela já está toda no cosmos. Então, a consciência livre, eu acho que a gente pode até, assim, como a gente está falando, teoricamente, né, infelizmente eu não sei o que é ser uma consciência livre, mas em tese, por hipótese, parece que ela já estaria. O serenão, a gente pode pensar, esse serenão que já está quase consciência livre, se eu estiver correta nessa hipótese, ele também não teria. E o sereninho, que está começando agora? E o orientador evolutivo? Não sei. Mais sério, como está o nosso percentual? Vamos trazer para nós. Esse a gente pode responder, cada um com si, não precisa falar nada, está gravado, lembra? Brincando, tá bom? Então, tudo certo? Agradeço a presença de todos, a participação, o debate foi muito bom. Agradeço também aos teletertulianos, sempre presentes aqui, aos paratertulianos, e até uma próxima oportunidade. Nossos comerciais? Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 25 assinaturas no livro de presenças, 17 perguntas presenciais e 19 perguntas online. Hoje teremos os seguintes recados: a Rosemary com o Ateneu Serenológico, a Tereza com o curso Autoconscientização Multidimensional da Aracê, o Fernando com a programação do CAEC e a Lourdes com o curso EV. E antes teremos, novamente, o Fernando com o programa Amigos da Enciclopédia. Boa tarde a todos. Neste ano aqui de comemoração dos 10 anos do programa Amigo da Enciclopédia, a primeira década, nós estamos novamente agradecendo a todos que ao longo desse período contribuíram com o programa. São mais de 1000 pessoas que ajudaram e participaram ativamente, proporcionando a sustentação financeira para a produção da enciclopédia e a manutenção de toda a infraestrutura e o acervo aqui do CAEC. Então, nosso agradecimento e nosso convite para aqueles cujas assinaturas já venceram nos últimos meses, aqueles que querem aderir ao programa, para manter esse projeto, basta ligar na recepção do CAEC, inclusive nesses feriados todos está funcionando, até às 18h30. O telefone é 45 3525 2652. Obrigado. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para convidá-los para o primeiro ciclo de Ateneus Serenológicos. Esses Ateneus acontecerão aqui no CAEC, na Holoteca, das 18h30 às 21h. O primeiro Ateneu será no dia 1º de janeiro, será apresentado pela professora Elizabeth Rodrigues e o tema será Serenologia para a Tecnologia. Na antiga Atenas, denominava-se Ateneu, o Templo de Atenas, né? Aqui na Cognópolis a gente vai
ter essa oportunidade de debater temas relacionados com a serenologia e ouvir aí a pesquisa dos pesquisadores e pessoas que tiveram algumas experiências na área nesse Ateneu Serenológico. As inscrições poderão ser feitas no local e será cobrado um valor simbólico de R$20 para manutenção e ampliação do acervo da Serenoteca. Muito obrigada. Estamos aguardando por vocês aí no dia 1º de janeiro, às 18h30, na Holoteca. Boa tarde a todos. A Aracê, através do pré-office de Cascavel, está convidando você que está interessado em promover sua autopesquisa para fazer o curso Autoconscientização Multidimensional, que tem um início previsto para o mês de março, dia 15 de março de 2015. Este curso aborda as temáticas que estão relacionadas à autopesquisa e sistematizadas a partir do binômio teoria-prática, surgindo através dos fatos inerentes à vida humana, cotidiana, multidimensional, considerada laboratório contínuo de pesquisa, visando a identificação do papel de cada um neste maxi-mecanismo existencial. Os telefones para contato é 45 9965 2967 ou 45 9126 0708 ou pelo e-mail cascavel@arac.org. Então, este curso será realizado em Cascavel, são 11 módulos, é um curso de bastante aprofundamento para quem quiser se autoconhecer para realizar suas reciclagens. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. A CIP convida-vos a participar no curso EV, Estado Vibracional, uma ferramenta interassistencial. Será em janeiro, dia 17 e 18, sábado e domingo, com o professor Alexandre Fernandes e Mário Oliveira. Para quem ainda não domina o estado vibracional, venha conhecer várias técnicas para alcançar o estado vibracional. Vão ser apresentadas mais de 11 técnicas para alcançar o estado vibracional e, se calhar, vai descobrir que há outras formas mais fáceis para si de instalar o estado vibracional várias vezes ao dia. Será um curso 80% prático. Vamos, inclusive, aprender a instalar o estado vibracional noutra pessoa, a usar o EV de uma forma interassistencial, por exemplo, para encapsular pessoas ou para encapsular ambientes. Então, vai ser bastante prático, além de que vai ser dada uma perspectiva histórica, milenar, do estado vibracional e qual foi a grande mais-valia da Conscienciologia do professor Valdo Vieira em relação a destacar esta técnica do estado vibracional já muito antiga. Sejam bem-vindos. Mais informações na ACIP, pelo telefone 21 02 1421, será aqui na sede da ACIP em Foz do Iguaçu, ou no e-mail acip@acip.com. Obrigada. Olá, aqui em nome do CAEC, nós queremos convidar a todos que estão visitando a Cognópolis para participar dos eventos que ocorrem aqui no final do ano e durante as férias em janeiro e fevereiro. O CAEC tem uma extensa programação, então a gente oferece para que aqueles que quiserem se programar antecipadamente quando visitarem a Cognópolis Foz. Então nós temos agora a Complementário TENEPS, de 26 a 28 de dezembro, tem o curso Desperticidade, de 29 a 31 de dezembro, tem o curso Reciclagem das Posturas Monárquicas, com o tema Monarquia Hispânica, 2 e 3 e 4 de janeiro, temos o curso Técnica de Mais um Ano de Vida, 9 a 11 de janeiro, Escola do Parapsiquismo, de 7 a 11 de janeiro, a Complementarium, de 23 a 25 de janeiro, e um curso especial, que é a Semana da Max ProEx, durante o período do Carnaval, em parceria CAEC e Apex, de 14 a 22 de fevereiro. Então, aqueles que quiserem programar a sua participação no 13º Balanço Existencial, que vai ocorrer durante o Carnaval, de 14 a 17 de fevereiro, basta fazer contato com o CAEC
para fazer a sua programação. Muito obrigado. E para amanhã teremos o verbete Retomada da TENEPS, especialidade de assistenciologia, da verbetógrafa Tereza Stedley. Boa tarde a todos e todas.